meus queridos, aqui eu outra vez, Edson Carvalho do Viajante Cervejeiro, com mais um vídeo da série Um Pint Cheio de Histórias, onde eu conto sobre a origem de cervejarias clássicas e os estilos de cervejas mais famosos. Vamos lá? Anota aí, se você gosta de cerveja artesanal e tiver a oportunidade de ir para São Francisco, na Califórnia, não deixe de visitar a cervejaria Anchor. A Anchor tem uma história bem interessante e é considerada uma das principais cervejarias norte-americanas a fazer a revolução no mercado de cerveja artesanal nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70. Mas ela é mais antiga que isso, ela foi fundada originalmente em 1871 por um cervejeiro alemão, que eu nem vou tentar falar o nome para não passar vergonha, tá aparecendo aí na tela. Ele na verdade comprou um bar de bilhar e transformou em uma cervejaria. Nessa época ela se chamava Golden City Brewing e esse nome faz referência à época do ouro na Califórnia. Em 1896, um outro cervejeiro alemão, que eu também não vou tentar falar o nome, junto com seu genro, comprou a fábrica e então deram o nome de Anchor Brewery. Não se sabe bem ao certo por que eles escolheram esse nome, mas talvez seria uma alusão ao porto de São Francisco que estava crescendo. Em 1906, um monte de eventos trágicos foram acontecendo e tinha tudo para dar errado e tirar a Anchor do mapa. Primeiro foi a morte repentina de um dos sócios, depois a cervejaria foi destruída em um grande terremoto, reconstruíram. Aí veio um incêndio que devastou a cervejaria, reconstruíram. Em 1907, quando eles estavam abrindo a cervejaria num outro local, o outro sócio foi atropelado por um bonde. Tá louco, gente? Será que não tinha uma benzedeira nessa época pra eles não? Felizmente, dois outros fabricantes de cerveja, Joseph Krause e August Meyer, e mais um dono de uma loja de bebidas, conseguiram manter a Anchor em funcionamento. Mas aí veio a lei seca em 1920 e ela, assim como todas as outras cervejarias, teve que fechar. Não se tem indícios de que a Anchor fez alguma atividade ilegal nessa época, mas eles deixam no ar que sim. Eu acredito que rolava uma produçãozinha ilegal ali para vender em algum speakeasy de lá. Bom, deu para notar que a Anchor foi uma sobrevivente e só por isso não me espanta ela ter sido pioneira e essencial para o crescimento da cerveja artesanal no país. Mas vamos continuar. Em abril de 1933, a lei seca finalmente chega ao fim e a Anchor volta às suas atividades produzindo a Anchor Steam, a primeira e mais famosa cerveja da marca. Mas os negócios com o tempo foram ficando mais difíceis, a galera se acostumou com uma cerveja mais leve, aguada e sem muito gosto, e a Anchor Steam tinha um perfil completamente diferente e sofreu com isso. E em 1959, o proprietário da época fechou a fábrica. Mas em 1960, um cara chamado Lawrence Steese comprou e reabriu a Anchor com a intenção de manter a tradição das cervejas artesanais. Apesar de que nessa época nem se falava em cerveja artesanal, não existia ainda esse conceito. Bom, acontece que um dos melhores clientes da Anchor faliu e novamente a cervejaria passava por problemas financeiros. Foi quando em 1965 surge a figura de Fritz Maytag. Maytag é um sobrenome bastante comum nos Estados Unidos. O avô de Fritz, o Sr. Frederick Louis Maytag, fundou a Maytag Washing Machine Company, hoje uma grande indústria de eletrodomésticos e referência em máquinas de lavar roupa. O pai de Fritz, Frederick Louis Maytag II, isso mesmo, não era Júnior ou Neto, era segundo, nome de gente rica e classuda. Enfim, o pai dele desenvolveu o queijo Gorgonzola Maytag, inspirado no Roquefort francês e que também é sucesso por lá. Ou seja, Fritz já vinha de uma família abastada e empreendedora. Mas isso era um problema? De jeito nenhum. Foi até bom, porque nesse ano, em 1965, quando o Fritz estava ali num bar tomando cerveja com seus amigos em São Francisco, o dono desse bar chegou para ele e perguntou se ele já tinha visitado a cervejaria Anchor e disse que eles estavam para encerrar as atividades. Ele recomendou então que Fritz fosse lá dar uma olhada e falar com os proprietários, já que esse era o tipo de negócio que ele poderia se interessar. Mas na verdade, o dono do bar esperava que o Fritz fosse lá fazer algum tipo de empréstimo para a cervejaria ou até mesmo para comprar o local. E foi exatamente o que ele fez. Eu vou ler um trecho do depoimento do Fritz Maytag sobre esse dia. Fui até lá, sentei com o proprietário e gerente, Lawrence Steese, uma pessoa agradável, e simplesmente me apaixonei pela ideia. Sempre digo que você não se levanta da cama pela manhã achando que vai se apaixonar. Não tinha ideia que iria comprar uma cervejaria quando entrei lá. Mas antes do fim do dia, tínhamos feito um acordo. Legal, né? Em um congresso, quando ele foi questionado sobre o que sua família achava desse negócio que ele tinha acabado de fechar, ele disse que sempre acharam ele meio louco, mas que o pai dele, se estivesse vivo, diria o seguinte: qualquer negócio é melhor que não fazer negócios. E claro, ele tinha grana para fazer e que bom que o fez.
A partir daí a cena cervejeira começou a mudar, mas não tão rápido e nem tão fácil. Cervejarias como a Anchor foram abrindo o caminho e aprendendo como o negócio funcionava, era meio que na tentativa e erro. Mais ou menos como ainda é hoje por aqui. Eles não tinham grana para publicidade de massa e nem era de interesse deles. Nessa época os Estados Unidos tinham menos de 50 cervejarias, e as que existiam estavam perdendo espaço para grandes indústrias. Mas muitas dessas micro cervejarias produziam cervejas lagers mais leves e suaves. Já a Anchor não, o carro-chefe deles continuava sendo a Anchor Steam, uma cerveja puro malte bem mais maltada, completamente diferente de tudo que tinha por lá. Ele lembra que era bem complicado convencer a galera de tomar suas cervejas. Eu só achava muito forte e muito diferente. Um dos argumentos de Fritz é que existia cervejas para todos os momentos, e que se você fosse sentar à beira da sua lareira para ler um livro, uma Anchor Steam era a cerveja perfeita para degustar com calma. Era difícil a expansão desse mercado, mas cada cliente conquistado era um cliente fixo, porque depois de provar uma cerveja como essa, ninguém queria saber de outra. Com o tempo foram se estabelecendo e conquistando mais espaço. Em 1977 ele mudou a cervejaria de lugar e se instalou em uma antiga fábrica de torrefação de grãos de café, onde eles estão até hoje. Eu tive a oportunidade de ir até lá em 2019 e fazer o tour pela fábrica e foi incrível. A gente pagou $25 cada um e eu pelo menos provei toda a linha de cerveja que eles tinham no bar da fábrica no final do tour. Bom, mas voltando para a história, depois da Anchor Steam surgiram mais 3 outras cervejas da marca. A Anchor Porter, a Old Foghorn, uma Barley Wine, e a icônica Liberty Ale, considerada a primeira versão de uma American IPA. Na verdade, uma galera não considera ela uma American IPA, porque ela tem bastante característica de uma English IPA. Mas ela é feita exclusivamente com lúpulo Cascade, uma variedade de lúpulo norte-americano, e foi a primeira com essas características, por isso a importância. A Anchor também lançou a primeira cerveja de trigo nos Estados Unidos desde a Lei Seca, e isso foi no verão de 1984. Em 93, a Anchor se tornou a primeira cervejaria do mundo a ter sua própria destilaria. Cara, eles foram pioneiros em muita coisa. E em 2010, depois de contribuir por 45 anos para o mercado cervejeiro e ter inspirado milhares de cervejarias artesanais, o Sr. Fritz Maytag anuncia sua aposentadoria vendendo a Anchor Brewing para Kate Gregor e Tony Fogli. Hoje a cervejaria ainda é uma das mais tradicionais nos Estados Unidos, e como eu disse no começo do vídeo, vale a pena a visita caso você tenha a oportunidade de ir até São Francisco. Então é isso, meus queridos. Se você gostou dessa história, deixa seu like aí e aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Se tem alguma cervejaria ou história de algum estilo de cerveja que você quer que eu conte em vídeo, escreve aí nos comentários. Aproveita e veja os outros vídeos da série que estão bem legais. Valeu, abraço!